Olá, galerinha da Ascalos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Professor Fred aqui, da área de Química, para começar um assunto muito importante que vai te perseguir com certeza aí durante toda a sua preparação para chegar no Enem bem, para chegar numa faculdade, no curso que você quer. Turmitia, nós vamos começar a estudar as funções inorgânicas. Pô, quais funções inorgânicas nós temos que estudar, que nós temos que nos preparar para as provas? Ácidos, bases, sais, óxidos. Você estudou isso aí durante a sua carreira do ensino médio. Mas galera, veja bem, é fundamental para você conhecer todas essas funções e todas as suas peculiaridades, você precisa entender uma teoria, que é a introdução de tudo isso que nós estamos dizendo agora. Essa teoria é conhecida como teoria de Arrhenius. Galera, veja bem, Arrhenius foi um cara que, na verdade, ele estudou todas essas funções orgânicas, como ácido, base, sal e óxidos. Mas você precisa conhecer algumas definições, alguns detalhes. Por exemplo, se tem aqui um equipamento onde dentro de um recipiente eu coloco um certo líquido e quero fazer uma experiência que é sobre a condução de corrente elétrica. Eu quero saber se essa amostra que tem aqui, que eu não sei o que é, se ela conduz ou não conduz corrente elétrica. Pô, se eu ligar esse fio aqui na tomada, aqui você tem uma lâmpada que eu já deixei acesa, mas você vai entender o que está acontecendo. Se eu pegar esse fio e encostar nesse fio, a lâmpada vai acender. Estou fechando aqui um circuito, nós teremos então, óbvio, a condução de corrente elétrica. Agora, é possível que essa lâmpada acenda, mesmo que eu não encoste um fio no outro? A resposta é, pode ser que sim. Depende, se eu mergulhar esse lado do fio e este lado do fio em uma solução que conduz corrente elétrica, a lâmpada vai acender. Se eu mergulhar esses fios em uma solução que não conduz corrente elétrica, a lâmpada não vai acender. Então perceba que aqui nós temos duas situações possíveis. Nós temos a solução que pode conduzir corrente elétrica, também conhecida como solução eletrolítica, e também nós poderemos ter aí uma solução que não conduz corrente elétrica, também conhecida como solução não eletrolítica. Por exemplo, se eu colocar aqui, galera, água destilada, água pura, essa lâmpada ela não vai acender, porque a água pura não conduz corrente elétrica. Ô Fred, mas o que preciso, né? O que nós precisamos aí para ter a condução de corrente elétrica? Duas situações. Eu preciso de cargas, né? Íons, né? Posso ter elétrons, uma corrente elétrica, mas eu também posso ter uma corrente iônica, vamos dizer assim. Eu preciso de cargas. Nesse caso, poderia ser íons, tanto positivos como negativos, mas não adianta eu ter apenas as cargas. Eu preciso que essas cargas tenham mobilidade, tenham movimento. Toda vez que você tiver cargas e mobilidade, você vai ter como consequência a condução de corrente elétrica. Porque quando eu coloco a água pura, eu não tenho, no caso, o acendimento da luz dessa lâmpada. Por que eu não tenho esse acendimento? Porque, galera, a água pura não tem carga suficiente para ter essa situação de condução de corrente, tá certo? Então, a água destilada, não vai conduzir corrente elétrica. Mas se você pegar a água que você bebe aí na sua casa, né, essa água que tem sais minerais, com certeza nós teremos a condução de corrente elétrica. Se eu pegar água e jogar, por exemplo, um ácido, ou jogar uma base, ou jogar um sal, eu terei a condução de corrente elétrica. Por quê, gente? Toda substância que eu coloco em água e por algum motivo vem a formar íons, seja cátion, seja ânion, né, ou seja, ambos aí no caso, nós teremos uma solução que conduz corrente elétrica. Agora, tem que tomar cuidado por uma seguinte situação. Vai chegar um momento que você vai conseguir me falar: poxa, Fred, peguei tal substância, coloquei em água e ela conduziu corrente elétrica, né, através de uma experiência. Mas também você vai poder prever essa situação.
É possível pegar uma substância que eu estou estudando lá no caderno e imaginar, meu, se eu colocar lá no laboratório essa substância em água e medir essa condução de corrente elétrica, tem como eu prever só de olhar para a fórmula dessa substância? Sim, tem como. Através das suas ligações químicas, através da sua estrutura, é possível sim você prever. Agora, nós temos que tomar cuidado, porque tem duas palavrinhas que podem te perseguir aí durante a vida toda. E muitas vezes o pessoal não consegue diferenciar as duas, que são essas aqui, ó. Uma dissociação e uma ionização. Qual é a diferença dessas duas palavras? Turminha, dissociar é quando a água apenas separa os íons que já existem. Então já existem íons e a água simplesmente vai separar esses íons. Isso se chama dissociação, ok? É óbvio que uma substância que se dissocia em água conduzirá a corrente elétrica, porque esses íons, cátions e ânions, eles estarão separados. E se eles estão separados na água, né, galera, nós teremos uma mobilidade e, consequentemente, uma condução de corrente elétrica. Agora, existe também uma outra palavra, que é a ionização. Fred, mas e aí, qual é a diferença? Galera, ionizar é formar íons. Íons que não existiam antes. Então, perceba que dissociar, os íons já existiam e eu tenho apenas uma separação através da água. Isso acontece muito com substâncias que são iônicas. As substâncias que são iônicas, já existe o íon positivo e o íon negativo. Porque a substância iônica, galera, é formada através de uma transferência de elétrons. Lembra disso? Do metal para o ametal. Então, esse positivo, esse cátion e esse negativo, que é o ânion, eles já existem. A água só tem aí, no caso, a ação de separar, dissociar. Tudo certo? Agora, a ionização, eu não tinha esses íons anteriormente. E ao colocar em água, nós tivemos aí uma quebra de ligação, que nós chamamos de heterolítica, e esses íons serão formados. Então, eles não existiam antes, eles foram formados. Então, a gente tem que tomar cuidado, e bastante, na hora de usar essas duas palavras, dissociação ou ionização. E para a gente também não ficar decorando, tipo, ah, Fred, e aí, os ácidos ionizam ou dissociam? E as bases, ionizam ou dissociam? Vamos pegar um pouquinho nas ligações químicas e entender essas situações durante aí todo esse módulo de funções inorgânicas. Então, galera, Arrhenius foi o cientista que propôs aí essas palavras de dissociação, ionização e pensando sempre aí na experiência de condução de corrente elétrica. Turminha, vem comigo aqui nessas imagens para você entender melhor. Aqui, por exemplo, eu tenho o nosso amigo Arrhenius, né? E nós colocamos aqui, dentro de um frasco, esse primeiro frasco, cloreto de sódio sólido, né? Eu coloquei depois a água. Galera, o cloreto de sódio, ele é uma substância iônica, porque você tem metal e ametal. Você sabe muito bem que o sódio transferiu aí elétrons para esse cloro. Então já existem as cargas e quando eu coloquei a água, o que a água fez? Apenas dissociou. Então aqui você tem uma dissociação. Com certeza, essa dissociação, você está percebendo que agora ficou cargas negativas, né, que seria o Cl-, e cargas positivas, que seria o cátion sódio. E claro, se eu for medir aí a condução de corrente elétrica, ela será positiva, porque nós teremos essas cargas todas soltas. Então aqui eu posso dizer que houve a dissociação do cloreto de sódio. Isso vai acontecer sempre com as substâncias que nós classificamos quando substâncias iônicas, ok? Então aqui eu já respondi aqui essa pergunta, né? Ionização ou dissociação aconteceu aqui? Nesse caso, aconteceu a dissociação, porque a água só teve aí a questão de separar esses íons que já pré-existiam por ser uma substância iônica ou cloreto de sódio, ok? Tudo bem, então se eu pegar o cloreto de sódio sólido, colocar em água, vai formar Na+ e Cl-, e isso nós chamaremos de dissociação. Agora, se ao invés do cloreto de sódio, eu pegar aí o ácido clorídrico e colocar em água, o que vai acontecer? Perceba, galera, que o ácido clorídrico, ele não é uma substância iônica,
Porque substância iônica é quando eu tenho metal mais ametal. O HCl é uma substância que nós chamamos de substância molecular, porque ele faz ligação covalente, que é o hidrogênio e o cloro, né? Ambos querem ganhar elétron, então eles compartilham. Então, nesse caso, não existia aí, galera, não pré-existia íons. Os íons são formados depois, vai formar H+, vai formar Cl-, vai. Mas anteriormente, eu não tenho esses íons. Ô Fred, mas lá no NaCl, se eu for perceber, eu também não tenho esses íons. Galera, eu não represento, mas eu tenho. Fred, mas como que eu vou saber isso? Porque você sabe que aquilo é uma ligação iônica. E sempre que você tem uma ligação iônica, esses íons, eles já pré-existem. É a essência da ligação iônica, é ter a transferência de elétrons. Então, no caso aqui do HCl, nós dizemos que quando eu coloco ele em água, acontece uma ionização, que seria a formação de íons. Então, se liga na seguinte dica que eu quero dar para você. Toda vez que você tiver compostos que são iônicos, ou seja, metal mais ametal, e você colocar em água, você vai ter, no caso, uma solução que conduz corrente elétrica, ok? Mas por que isso acontece? Por conta da dissociação. Então, o composto iônico vai dissociar, não se esqueça disso. E se você tiver um composto molecular, que são aqueles compostos que fazem ligação covalente, pode acontecer duas situações. Ao colocar em água não acontecer nada, né? Porque a água não consegue ionizar todos os compostos que são moleculares. Vai depender da eletronegatividade de cada elemento, né? Então eu posso colocar em água, não acontecer nada, aí a solução, ela não vai conduzir corrente elétrica, né? Ela será não eletrolítica, mas também, se a diferença de eletronegatividade entre os átomos for bacana, vai acontecer a ionização. Aí nós teremos íons e, claro, então, nós teremos aí uma solução eletrolítica, que é aquela solução que conduz corrente elétrica. Cuidado, gente, que aqui está a solução iônica. Eu não estou dizendo que o composto é iônico, e sim a solução tem íons, apenas isso, tá certo? Gente, algumas dicas para fechar essa teoria de Arrhenius que é muito, muito importante, tá? Então, olha só, quem conduz corrente elétrica? Quando você tiver alguém no estado sólido que conduz corrente elétrica, você pode pensar em algumas situações. Quem conduz corrente elétrica no estado sólido? Metais, tá? E pode acontecer de algum composto covalente, como o grafite, por exemplo, também conduzir corrente elétrica no estado sólido, tá? Então, o metal, a partir do estado sólido, ele já conduz corrente elétrica. Então, é verdade que no líquido e gasoso, que seria um plasma, também nós teremos a condução de corrente elétrica. Os compostos que são iônicos, se você aquecer eles até eles se transformarem em líquidos, ou se você colocar em água, nós teremos sim a condução de corrente elétrica, ok? A água vai apenas fazer o que, gente? Dissociar, apenas separar esses íons. Os ácidos em solução aquosa, tá? Eles também conduzem corrente elétrica, na verdade, não são só os ácidos. A maioria das bases, aquelas que são solúveis, também vão conduzir corrente elétrica, e os sais também, aqueles que são solúveis em água, vão conduzir corrente elétrica. E isso nós vamos vendo aí aos poucos. Agora, galera, não conduz corrente elétrica. Em condição ambiente, os gases não conduzem corrente elétrica, tá? Por que eu falei em condição ambiente? Porque se eu começar a mexer muito na pressão e na temperatura, eu posso formar o plasma, que é um gás ionizado. Aí você vai ter a condução de corrente elétrica. Substâncias que são iônicas, mas que não estejam nem fundidas e nem dissolvidas, ou seja, estejam no estado sólido, você vai perceber que não conduz, tá? Então, quem conduz corrente elétrica no estado sólido? Já te falei. Metal, todos os metais conduzem corrente elétrica no estado sólido, e também, por exemplo, o grafite, que é um composto covalente, mas que tem essa característica por causa aí de alguns elétrons soltos, elétrons πs, tá? Os ácidos puros, gente, eles não conduzem corrente elétrica. Para um ácido conduzir corrente elétrica, eu tenho que colocar em água. Para quê? Para acontecer o que nós chamamos de ionização, tá certo? E outras substâncias covalentes não conduzem corrente elétrica. O que são substâncias covalentes? Algumas que fazem ligações do tipo covalente, mas não são todas as substâncias que fazem ligação covalente são chamadas de covalente. Se fez ligação covalente, ou ela é molecular ou ela é
covalente, tá? Tem que tomar cuidado com essa situação. Vai lá no modo de ligação química que você vai perceber essa diferença. Cuidado que aqui tem uma exceção, né? Essa questão do grafite, né? Que é uma substância covalente, mas conduz aí corrente elétrica, ok? Turminha, espero que você tenha entendido esse pontapé inicial desse módulo tão importante que são as funções inorgânicas. Arrhenius foi o cientista que deu base para tudo que nós vamos falar a partir daqui. Então, a todo momento você vai encontrar aqui, ó, esses termos como dissociação, ionização. Você vai ter que olhar para uma substância, se eu colocar em água, perceber se vai conduzir ou não corrente elétrica. Então, tudo isso faz parte, claro, de tudo que você já construiu aí no seu estudo químico e mais desse módulo que é super importante. Então, continue aí na sequência dessa trilha que nós iremos aprender bastante, ok? Abraço!